Imagina a seguinte situação. Você chega no almoço de família, lá no domingão, comendo aquela macarronada, e pergunta pro pessoal que tá na mesa se eles sabem o que é probabilidade. Eu aposto com você que a maioria das pessoas ia dizer que eles sabem e poderia até dar um exemplo baseado nisso. Na verdade, o mais provável é que o pessoal ia achar que estava louco, porque quem tá falando de probabilidade no meio do domingo, na hora da macarronada? Probabilidade é algo que a maior parte de nós entende bem, ou acha que entende bem. A gente acaba usando ela em questões simples no nosso dia a dia. Por exemplo, se alguém te pergunta qual que é a probabilidade de um casal ter um filho homem, você vai falar que é 50%. E se alguém te perguntar qual que é a probabilidade do casal ter um filho mulher, uma filha, você vai falar que é 50%. Da mesma maneira, se alguém perguntar qual que é a chance de um casal ter duas filhas, sem pensar muito, você ia responder que era 1/4, então 25%. Isso por quê? Porque a chance de ser uma menina é 50% e a chance de ser outra menina também é 50%. Nesse caso, como são dois eventos independentes, então é 50% e 50%, a gente multiplica os dois, então fica 50% e 50%, que é igual a 25%. Vamos escrever isso matematicamente para ficar mais fácil. Na matemática, a gente escreve isso como probabilidade da mais nova ser igual a uma menina e a probabilidade da mais velha ser igual a uma menina. Esse símbolo que está aparecendo aqui, você lê isso como a probabilidade da mais nova ser uma menina e a mais velha ser uma menina. Da mesma maneira, você também podia perguntar qual que é a probabilidade do mais velho ser um menino e a mais nova ser uma menina, que isso seria a probabilidade do mais velho ser um menino e a mais nova ser uma menina. Nesse caso, isso também seria 25%. Só que eu posso fazer uma pergunta mais complexa do que essa. Eu posso te fazer uma pergunta: qual que é a chance de um casal ter uma filha sabendo que eles já têm uma filha? Observa que aqui eu não estou dizendo que a mais velha é uma filha ou a mais nova é uma filha. Eu estou dizendo que uma das duas é uma filha. Eu quero saber qual que é a chance da outra ser também uma filha. Eu aposto aqui que você imaginou que seria 50%. No entanto, a gente está entrando aqui num reino muito mais interessante da estatística. A gente está começando a falar de uma coisa que se chama probabilidade condicional. Ou seja, como é que a gente calcula a probabilidade de um evento quando existe alguma condição aplicada naquele sistema. Se a gente for escrever isso aqui, vamos falar em matematiquês, a gente quer falar qual que é a probabilidade do casal ter uma menina e uma menina, sabendo que eles já têm uma menina. A gente representa essa condição sabendo o que como essa barra. Então tudo que é uma barra que vem depois dela são as condições do nosso sistema, do nosso problema. E nesse caso, eu aposto que muita gente vai ficar surpreso ao descobrir que a probabilidade disso acontecer é de 33%. Mas como isso? Deixa eu explicar pra vocês. Aqui, de novo, eu não falei que o primogênito ou a mais nova era uma filha. Eu falei que uma delas era uma filha, não importa qual. Então, se eu mostrar isso aqui numa matriz, fica muito mais claro. Vou imaginar todas as possibilidades que um casal tem de ter dois filhos. Eles podem ter um mais velho e um mais novo, eles podem ser um menino ou uma menina, um menino ou uma menina. Você vai ter que, então, em todas as possibilidades, ele tem igualmente a chance de ter menino, 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 menina, menina, menino e menina, menina. Só que, nesse caso, eu já falei que uma delas era uma menina. Então, a opção menino-menino não é uma opção válida. Ela não entra nesse sistema. Então, isso ela está fora do que a gente chama do espaço amostral. Então, o seu espaço amostral, em vez de ter 4 diferentes valores, ele passa até agora a ter 3 diferentes valores. Então isso é importante para ficar claro. Vai numa escola e pega todos os pais que tenham 2 filhos e pelo menos uma delas seja uma menina. Coloca todos esses pais numa sala, você vai ver que 1/3 deles vão ter menina e menina e 2/3 vão ter um menino e uma menina. Esse exemplo que eu dei, ele serve para representar o que a gente chama de probabilidade condicional. Como a gente calcula a probabilidade quando você tem uma condição extra no seu sistema, uma condição externa. No exemplo que eu dei anteriormente, a condição extra é um dos filhos é uma menina. Mas a situação pode ser diferente. Vamos falar que você está em São Paulo e você olha para o céu e fala: qual que é a chance de chover hoje? Você pode chutar qual que seria a sua resposta. Só que se eu te levar para o Saara e fizer a mesma pergunta, a sua resposta vai ser completamente diferente. Porque a condição do local que você está altera qual que é a chance de chover. Não é uma coisa independente do lugar que você está. Então, o lugar que você está é uma condição externa que modifica como o seu sistema se comporta. Ou seja, essa informação externa, que é o lugar que você está, altera como você estimaria a chance de choverem. Tá, tudo bem. Mas para que isso serve?
para que isso a gente vai utilizar isso na realidade? O interessante das probabilidades condicionais é que elas estão muito ligadas à maneira que o nosso cérebro funciona e como nós aprendemos novas informações sobre o mundo. Vamos imaginar a seguinte situação. Você se mudou para um novo país e você não conhece muito bem os costumes desse país. No seu primeiro dia de trabalho, você vai lá, acorda, tira a remelinha no canto do olho, olha que horas são, toma café e sai para o trabalho. Que horas você deve chegar no ponto de ônibus? Você nunca esteve aqui antes, você não sabe como mais ou menos funciona os horários, você não sabe se eles são pontuais ou não. Então você pega, sai um pouco mais cedo, chega no ponto de ônibus às 8 horas da manhã. Você fica lá esperando e depois de uns 15 minutos o ônibus passa. Como essa foi a primeira vez que você pegou esse ônibus nessa cidade, você não consegue saber se aquele é o horário certo do ônibus, se ele estava atrasado, se ele estava adiantado. Você não sabe nada, você só sabe que hoje ele passou às 8h15. Passa um dia, você acorda, tira a remela no canto do olho, toma seu café da manhã e vai pegar o seu ônibus também. Você chega no seu ponto de ônibus às 8 horas da manhã e às 8h15 você vê que o ônibus passa novamente. Com essas duas vezes que o ônibus passou no mesmo horário, você começa a ter uma impressão que talvez aquele seja o horário do ônibus passar. Você começa a ter uma impressão que aquela possa ser o seu horário certo. Mas ainda é uma informação muito leve, você não tem essa certeza toda. Agora vamos imaginar que você passa 20 dias para o futuro e depois desses 20 dias, todos os dias o ônibus passou às 8h15 precisamente. Se depois desses 20 dias, com o ônibus passando todo dia às 8h15, eu acho que poucas pessoas achariam que isso é uma coincidência. A maior parte das pessoas acharia que aquele é o horário certo do ônibus de passar. O que aconteceu é que no princípio você não tinha nenhuma ideia de qual horário o ônibus ia passar. A gente pode falar que, a priori, você não sabia qual que era o horário do ônibus. Mas a cada dia que o ônibus passou às 8h15, um pedacinho novo de informação te foi passado. E a cada dia você tinha mais certeza que aquele era o horário do ônibus. Esse processo, onde a cada nova informação ela altera a nossa percepção dos eventos de um sistema, é o que a gente chama de aprendizado. A gente pode apresentar isso matematicamente falando que se a gente quer saber qual que é a chance de um evento ocorrer, a gente representa isso como P de A. E a cada novo pedaço de informação externa que o sistema passa pra gente, a gente utiliza aquela probabilidade condicional que a gente falou antes. Então, um aprendizado vai ser a probabilidade de A sabendo essa nova informação que eu recebi. Agora que a gente entendeu que uma informação externa, ela altera o sistema entrando com uma condição, a pergunta passa a ser, existe uma maneira que a gente pode sair da probabilidade sem nenhuma informação e calcular a probabilidade quando uma informação foi dada para o nosso sistema? Ou seja, a gente pode calcular como é que o sistema funciona depois que eu aprendi algo? A fórmula que permite a gente fazer isso é a fórmula de Bayes, que é uma das fórmulas mais importantes da história de toda a matemática. A fórmula de Bayes, então, ela vai nos ensinar como é que a gente vai atualizar as probabilidades de um evento depois que uma nova informação foi dada. Nesse caso, por exemplo, que a gente via que todo dia o ônibus passava às 8h15. No primeiro dia, você não sabia qual era a probabilidade do horário do ônibus passar. Então, a probabilidade do seu horário era simplesmente o que você achava, que era uniforme. Você podia ser qualquer horário. Depois que o primeiro ônibus passou às 8h15, você pode atualizar isso como sendo a probabilidade do horário, sabendo que o ônibus passou às 8h15. No dia seguinte, isso vai ser a probabilidade do horário, sabendo que o primeiro ônibus passou às 8h15 e o segundo ônibus passou às 8h15. E assim você vai consecutivamente. No 20º dia você vai ter a probabilidade do horário, sabendo que o primeiro passou às 8h15, o segundo às 8h15 e vai indo até o 20º passar às 8h15. Como o nome já diz, essa fórmula foi descoberta por um cara chamado Bayes. O nome dele completo é Thomas Bayes. Bayes acreditava que essa era a maneira que a gente via o mundo. Existe uma realidade que a gente não sabe qual que é, mas ao interagir com essa realidade, a nossa crença de como aquela realidade vai se atualizando, e a cada interação com o ambiente a gente vai tendo mais certeza de qual que seria aquela realidade por trás que a gente não tem acesso direto. Um experimento que Bayes fez que mostra isso é o experimento da mesa de bilhar que ele fazia com um dos assistentes dele. Ele virava de costas para a mesa sem ver, ele não via nada, e pedia para o assistente jogar uma bola na mesa e não falar mais nada. O que ele queria fazer era descobrir aonde essa bola estava na mesa. E o que ele fazia é, depois da primeira bola, ele pedia para o assistente jogar uma outra bola na mesa em qualquer lugar e falar para ele se a bola caiu à esquerda ou à direita da primeira bola, para frente ou para trás. Ele só pedia essa informação, para esquerda, direita, para frente ou para trás. E ele pedia para o assistente dele ficar jogando essas outras bolas e sempre dizer se ela caiu para direita, para esquerda, para frente ou para trás da primeira bola. Somente utilizando essa informação, a cada passo ele ia melhorando aonde era a previsão da onde a primeira bolinha estava, só por saber aonde as outras estavam em relação a
a ela, ele ia melhorando a estimativa dele de localizar aquela bolinha na mesa. Então, voltando à visão de Bayes, a bolinha original tinha uma posição determinada na mesa. A realidade dela, ela tinha uma posição. Mas, ao receber as outras informações da onde as outras bolinhas caíam relativo a ela, isso permitia ele atualizar a crença dele de onde aquela bolinha original estava e poder fazer uma previsão melhor sobre o futuro. Em outras palavras, a cada nova bolinha que era jogada na mesa, ele aprendia mais sobre a posição da primeira bolinha. A probabilidade de Bayes é tão importante que ela é a base para tudo que a gente faz em machine learning hoje em dia. Mas mesmo em situações mundanas, a fórmula de Bayes é extremamente importante. Um exemplo recente que mostra a utilidade do teorema de Bayes. Quando o avião da Air France, o voo AF447, caiu entre Rio de Janeiro e Paris, por 2 anos eles tentaram encontrar onde os destroços estavam. Bilhões de dólares foram gastos nessa busca, já que encontrar a caixa preta era essencial para entender o que havia ocorrido e como aquela queda acabou ocorrendo. Mas depois de 2 anos, já não se tinha nenhuma esperança de localizar os destroços. E aí que entra o teorema de Bayes. Um grupo de estatísticos criou um modelo que agregava toda a informação das buscas até aquele momento. Onde tinham sido feitas as buscas, onde não tinham, onde eram as correntes marítimas, onde eram os ventos, tudo isso. Então, de maneira muito similar ao exemplo da mesa de bilhar do Bayes, no início o modelo considerava que os destroços podiam estar em qualquer lugar, mas ao agregar cada nova informação de onde tinham sido feitas as buscas e de onde não tinham sido feitas as buscas, mas ao adicionar cada uma dessas informações, a previsão ia melhorando, porque a gente acabava aprendendo todas as condições que mostravam onde os destroços poderiam ou não estar. E com isso eles construíram um novo mapa que mostrava quais eram as regiões que deveriam se fazer as buscas novas para ver se encontrava aquela caixa preta. A busca trouxe um resultado positivo. Em 2 de maio de 2011, uma nova busca encontrou os destroços do avião, graças ao modelo desenvolvido por Stone e seu time. Se vocês querem saber mais dessa busca e tudo isso, eu recomendo vocês verem esse vídeo aqui do Aviões e Músicas, onde o Lito explica isso de maneira completa, como é que eles fizeram. Vamos fazer outro exemplo para ajudar vocês a entenderem o que é o teorema de Bayes e como ele funciona. E, além disso, mostrar mais uma vez como esses resultados podem ser contraintuitivos. Vamos imaginar que um dia você acorda, está sentindo mal, com dor no corpo, não teve nenhum motivo, você não viajou, você não fez nada diferente, então você não sabe o que pode ter causado aquilo. Então, como você fica meio preocupado, você pega lá e vai pro médico para ver se o médico descobre o que você tem. O médico te examina e acaba vendo, não descobre. Ele não descobre o que você tem, então o que ele faz? Vamos fazer uma bateria de exames e vamos ver se a gente descobre o que você tem a partir desses exames. Passam os dias, saem os resultados dos exames, que um dos exames deu positivo para uma doença rara, uma doença chata, e que ela aflige só 1% da população. Quando você vai no médico e mostra o resultado para ele te fala, olha, o exame que faz isso é um exame bem preciso. Em 90% dos casos, se o paciente tem a doença, ele vai dizer que é positivo. Ele vai detectar que o paciente tem a doença. Em 10% dos casos, ele vai falar que o paciente tem a doença, mas ele não tem, na verdade. Então, só para ficar claro, em 1 a cada 10 pessoas que ele fala que deu positivo, essa pessoa, na verdade, não tem a doença. A questão que importa para você nesse caso é quão provável é que você tenha essa doença. Uma resposta imediata seria 90%, porque o médico te falou que ele tem 90% de detectar uma pessoa que tem a doença. Mas, na verdade, as coisas não são bem assim. Essa é precisamente o tipo de situação que a fórmula de Bayes ajuda a gente a entender como calcular essa nova informação. E essa é precisamente o tipo de situação que a fórmula de Bayes pode nos ajudar a entender melhor como as nossas convicções, ou você pode dizer as nossas probabilidades, evoluem quando a gente recebe uma nova informação. No início, a única coisa que você sabe é que a chance de você ter a doença é 1%, porque aquela é a taxa de ocorrência da doença na população. Isso significa que, se você pegar aleatoriamente pessoas em toda a população, 1% delas, 1 em cada 100, vai ter essa doença. Só que agora você tem uma informação nova. Você fez o exame no laboratório e esse exame deu positivo. Então a gente pode utilizar a fórmula de Bayes para anexar essa nova informação e calcular qual que é a nova probabilidade de você ter essa doença realmente. Então vamos colocar esses números na fórmula de Bayes. pH, probabilidade de você ter a doença. Nesse caso aqui, P de H é a probabilidade de uma pessoa aleatória ter a doença sem nenhuma informação. Então a gente já falou que isso é 1%. Esse PE, sabendo H, é a probabilidade do exame ter dado positivo, sabendo que a pessoa tem a doença. Isso o médico te explicou e é 90%. Então a gente pode substituir isso aqui por 90%. O que sobra, esse termo aqui, P de E de menos H, é a probabilidade do exame dar positivo, sabendo que a pessoa não tem a doença. Isso aqui é 10%, como o médico te explicou, e a probabilidade de uma pessoa aleatória não ter a doença é de 99%. Então, substituindo todos esses valores na fórmula, eu posso
fazer a minha conta e descobri que o valor que a gente chega é de 8,3%. Mas o que esse 8,3% significa? Ele significa que nesse caso dessa doença rara, o resultado do exame ter voltado positivo só te dei uma chance de você ter a doença em 8,3% dos casos. Ou seja, de 92% das pessoas que tiveram o exame positivo, elas não vão ter a doença. E é exatamente por isso que nesses casos é pedido uma contraprova, um novo exame para ser feito, para ver se ele confirma se você tem a doença ou não. A gente pode calcular de novo qual que é a chance da pessoa ter a doença sabendo que 2 resultados deram positivo. Da mesma maneira que a gente fez anteriormente, eu vou pular essa etapa para vocês, mas a gente pode ver que nesse caso ela seria de aproximadamente 50%. Isso acontece e parece contraintuitivo porque a gente tem uma tendência de só se concentrar em quão preciso é o exame. Mas com isso a gente acaba não prestando atenção que a quantidade dos grupos de cada lado são muito diferentes. Num grupo de 100 pessoas, em média, uma pessoa teria doença. Mas se eu aplicar o exame em todo mundo, como ele vai falar que 10% das pessoas que não têm a doença têm a doença, ele vai falar que em média, então, 10 pessoas que não têm a doença como têm portadoras da doença. Isso porque o grupo das pessoas que não têm a doença é muito maior do que aqueles que têm a doença. Daniel Kahneman, o ganhador do Prêmio Nobel de 2002 e autor do livro Thinking Fast and Slow, em um trabalho anterior dele, ele mostra que nós, humanos, temos a tendência de não levar em conta o tamanho dos diferentes grupos quando a gente calcula uma probabilidade. E isso acaba fazendo que a gente tome decisões que não são as corretas, porque a gente não leva em consideração os diferentes tamanhos dos grupos. O mais interessante de pensar na fórmula de Bayes é que ela nos diz muito sobre o mundo atual e na forma como a gente interage. A começar que, como Kahneman mostrou nos experimentos dele, seres humanos são péssimos em estimar chances de eventos que contenham diversas informações extras. E isso gera vieses na nossa tomada de decisão. Talvez, então, algum evento que você considere altamente provável não seja tão provável de acontecer na realidade. E isso alteraria sua tomada de decisão se você prestasse atenção ou soubesse como estimar isso corretamente. Mas em especial, eu acho que a fórmula de Bayes nos dá lições interessantes sobre a maneira que nós interagimos com o mundo. Para aprender algo novo, a gente precisa ser exposto àquela informação. E somente com essa busca contínua de novos pedaços de informação que a gente pode ter mais certeza e aprender mais de como o mundo funciona. Bom, é isso aí, pessoal. Eu vou falar mais desses assuntos no futuro. É um assunto que me interessa muito. Se vocês gostaram desse vídeo, coloca aqui embaixo nos comentários e deixa pra mim aqui um hashtag Bayes. E se inscrevam também no canal pra saber os próximos vídeos que eu tô fazendo. Vocês não percam os próximos vídeos legais aqui do canal, beleza? Então ficamos por aqui e